Êxodo, capítulo 22. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, fizer isso depois de ter nascido o sol, quem o ferir será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer o seu animal pastar num campo ou numa vinha e o deixar pastar em campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo, alastrando-se, encontrar espinheiros e atingir as medas, ou a messe, ou o campo, aquele que ateou o fogo pagará totalmente o que tiver queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus, para testemunhar que não se apossou do bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido, do qual se diz, esta é a causa será levada diante de Deus. O que Deus declarar culpado, restituirá o dobro ao outro. Se alguém confiar à guarda de outro um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento de Yahvé entre ambos, de que não se apossou dos bens do próximo. O dono aceitará o restante, e o outro não fará restituição. Mas se o animal furtado se encontrava com ele, deverá restituí-lo ao seu proprietário. Se o animal for dilacerado por uma fera, trará o animal dilacerado em testemunho disso, e não terá de restituí-lo. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, deverá pagá-lo. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o valor do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela recusar dar-lhe, pagará em dinheiro, conforme o dote das virgens. Não deixarás viver a feiticeira. Quem tiver coito com um animal será morto. Quem sacrificar a outros deuses fora Yahvé será entregue ao anátema. Não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiros no país do Egito. Não afligireis nenhuma viúva ou órfão. Se o afligires, e ele gritar a mim, escutarei seu grito. Minha ira se acenderá, e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a um compatriota, ao indigente que está em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Se tomares o manto do teu próximo em penhor, tu lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe do teu povo. Não tardarás em oferecer de tua abundância e do teu supérfluo. O primogênito de teus filhos tu mudarás. Farás o mesmo com os teus bois e com as tuas ovelhas. Durante 7 dias ficará com a mãe, e no 8º dia mudarás. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal dilacerado por uma fera no campo. Deitá-la-eis aos cães. Bem, a gente está continuando aqui então nessa linha do Código da Aliança, né, que é a primeira conjunto de leis judaicas que vem depois da aparição de Deus no Monte Tabor, não, em Jesus já, ó, no Monte Sinai. E aí, eu já falei muita coisa no vídeo anterior sobre qual é a relevância dessa lei pra gente, sobre como a gente compara isso com o que Jesus pregava lá na frente. Então, eu vou ser mais resumido aqui, mais conciso. De interessante, eu vi aqui 3 coisas. Primeiro,
a gente já vê aqui a questão do antagonismo do culto ao Yahvé com as religiões pagãs que tinham isso na região onde será o país de Israel, né? E aí a gente vê aqui, então, a questão dos cultos das outras religiões, né, na figura aqui dos sacerdotes de outros deuses e das feiticeiras, né, que seria a figura masculina e a feminina, daqueles que não estão servindo então a Yahvé. Lembrando que essa lei se aplica ao povo judeu. Então, assim, aqui não está falando de que, nossa, aquele povo ali tem que morrer porque obedece a outro Deus. Isso aí vai ser resolvido politicamente, se houver guerras ou não houver guerras, enfim. Mas aqui está falando da lei que se aplica ao povo que está seguindo a aliança. Isso é o código da aliança. E, então, além disso, tem a questão dos estrangeiros, que eu achei legal. Porque está falando aqui uma coisa assim que parece muito com o que Cristo vai falar lá na frente. Vós fostes estrangeiros na terra do Egito, então trate bem o estrangeiro. Isso vai ser expandido muito mais ainda. Afinal, aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra, né? Então essa questão da compaixão mesmo, né? Vai ser algo muito importante depois na lei cristã, mas aqui a gente já vê isso sendo aplicado, né? Principalmente os estrangeiros. Então não afligirás o estrangeiro, porque já fostes estrangeiro. E por fim, algo que a gente já fala desde o Gênesis, mas que todo primogênito é consagrado a Deus, seja do animal, seja humano. Então, nos 7 primeiros dias fica com sua mãe, mas a partir do 8º ele será consagrado a Deus. Isso tem a ver com algo que já vem desde o Gênesis, mas que é algo que é, consolidado com a 10ª praga do Egito. Que Deus toma para si os primogênitos do Egito, e então, por consequência disso, Israel oferece todos os seus primogênitos para sempre em honra de Deus. E basicamente isso, gente. O que eu tinha mais para falar assim, sobre a questão das leis de roubo e de punição, eu falei no vídeo anterior, não vou repetir isso aqui agora, mas eu queria falar mais das coisas específicas aqui desse capítulo. E vamos seguindo. A gente tem ainda mais alguns capítulos do Código da Aliança, mas esse primeiro código ele é razoavelmente curto. Mas ainda vão ter outros trechos que a gente vai discutir mais sobre a lei judaica. E por hoje é isso.